Olá, você está ouvindo mais um podcast da Abraço. O tema de hoje é osso cortical em histomorfometria óssea. As reumatologistas doutora Mariana Ortega Pérez e doutora Natália Pereira Machado conversam sobre este importante tópico da saúde óssea. Ouça mais este bate-papo com quem é referência no assunto. Olá a todos, nós estamos aqui em mais um podcast da Abraço e o tema de hoje é osso cortical em histomorfometria óssea. Eu sou Mariana Ortega Pérez, sou reumatologista, assistente doutora, colaboradora da disciplina de reumatologia do HCF USP e tenho treinamento e expertise em biópsia e histomorfometria óssea pelo HC de São Paulo. E também faço parte do como membro jovem pesquisador da Abraço e sou reumatologista e diretora da Imuno Brasil. E para esse bate-papo sobre cortical e histomorfometria óssea, eu trouxe também a doutora Natália Pereira Machado, que é reumatologista, doutoranda e assistente da disciplina de reumatologia do HC da Federal do Paraná, também tem treinamento e expertise em biópsia e histomorfometria óssea e é membro da Abraço do corpo editorial da Conectividade Óssea. Olá, Natália, bem-vinda, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo hoje. Olá, Mariana, é um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo abraço, pelo convite, obrigada a você pela apresentação. Eu acho que é tão legal quando a gente se reúne, e falar de um tema que poucas pessoas, têm experiência, e sobretudo na nossa área, na reumatologia. Então, quando tem esse crescente de pesquisadores e jovens pesquisadores, na histomorfometria, a gente fica super entusiasmado e a gente quer saber o que cada um está fazendo, nas diferentes regiões do país, e eu acho que esse é o intuito também desse encontro, Queria começar perguntando para você, Natália, o que é a histomorfometria óssea, para quem está em casa está ouvindo? Como é que você definiria? Então, Mariana, a histomorfometria óssea, ela é um exame histológico quantitativo de um fragmento de biópsia óssea calcificada. Normalmente, esse fragmento é feito de uma biópsia da crista ilíaca. Ele é um instrumento bastante valioso no estudo das doenças osteometabólicas, da etiologia, da patogênese e do tratamento, Ela traz informações tanto da estrutura óssea quanto do remodelamento ósseo, e isso tem bastante importância, no estudo dessas doenças. Normalmente a gente indica a histomorfometria para algumas situações clínicas específicas, além da pesquisa. Então seria quando a gente suspeita de doenças da mineralização óssea, como a osteomalácia, quando a gente tem pacientes com doença renal crônica para avaliar os diferentes tipos, de osteodistrofia renal, e em casos não explicados de fragilidade esquelética também estaria indicada a histomorfometria. Eu acho que esse conceito que você traz é super importante, porque é uma análise histológica quantitativa. Nós não estamos batendo o olho, quando nós analisamos a lâmina, a gente não bate só o olho e fala, olha, isso é um defeito de mineralização, ou isso é uma osteoporose de alto ou baixo remodelamento, isso é uma osteomalácia, que é o extremo do defeito de mineralização. Na verdade, a gente mede, Então, por isso que é a questão da análise histológica quantitativa. Nós estamos medindo cada um desses elementos que você falou, cada um dos compartimentos ósseos, E a partir dessas medidas, a gente consegue ter parâmetros em que a gente vai comparar com parâmetros de normalidade, e aí sim a gente vai dar os diagnósticos, histomorfométricos. Uma outra questão que você falou importante, é sobre o que analisa, a histomorfometria óssea, Então, a gente faz essa biópsia padronizadamente da crista ilíaca, do paciente, e a gente vai ter dados de microarquitetura óssea, Natália? Então, é importante que isso vai além da análise da massa óssea, O paciente ele pode fraturar com uma massa óssea, com uma densitometria óssea normal ou próxima do normal. Por quê? Porque ele pode ter defeito de mineralização, ele pode ter alteração da microarquitetura óssea, que a gente vai conseguir avaliar apenas pela histomorfometria óssea, A gente sabe que tem outros exames que avaliam a microarquitetura, mas a histomorfometria é o padrão ouro
para avaliar isso, né? Exatamente. Eu acho que é importante isso, dizer que a gente mede, né, Natália, e para isso a gente não usa apenas o microscópio, né, a gente usa também um software, né, você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre o software, como é que a gente faz isso de maneira geral? Isso, a gente usa um software, né, específico que é acoplado ao microscópio, então onde a gente coloca a lâmina da biópsia, né, no microscópio, e aí no aumento, que normalmente é de 4 a 10 vezes dessa lâmina, a gente consegue visualizar essa imagem no monitor, que é acoplado ao microscópio, e o software nos permite avaliar quantitativamente os aspectos tanto do osso trabecular quanto do osso cortical. Então, desta forma, a gente consegue avaliar todos os parâmetros, né, do osso trabecular e cortical e comparar com indivíduos saudáveis, né, para chegar a algum diagnóstico. A gente tem, na verdade, um software, né, o OsseoMeasure, acho que vocês aí no Paraná, vocês usam o OsseoMeasure, né? Isso, também utilizamos. Né, o OsseoMeasure, a gente também aqui no HC utiliza o OsseoMeasure, e a gente tem, só para as pessoas entenderem, né, aquilo que a gente vê no microscópio é transmitido, né, nessa tela, como você falou, e a gente com uma caneta, né, ou com o próprio mouse, né, a gente consegue fazer como se fosse um touch, né, então a gente desenha trave por trave, né, célula por célula, né, campo por campo, então é um trabalho muito artesanal ainda, né, uma análise que também depende muito da gente, né, de quem está fazendo, né, e aí o software, que é o OsseoMeasure, ele vai transformar isso em números, né, e ele vai dar uma ideia, né, de, por exemplo, da cortical, que é o tema de hoje, né, em que quando a gente vai analisar a cortical, a gente analisa separadamente, fazemos a cortical interna e a cortical externa, às vezes a gente não consegue, né, Natália, avaliar o que é interna e o que é externa, e a gente vai fazer o contorno dessa cortical, e vamos também designar aquilo que é poro, e aí o OsseoMeasure vai nos traduzir, né, vai nos dizer os parâmetros dessa cortical. Quais são os principais parâmetros, Natália, da cortical que a gente consegue avaliar? Isso, então a cortical, nós temos 3 parâmetros principais, que são a espessura da cortical, a área, e a porosidade cortical. Então, a porosidade cortical seria a área dos poros intracorticais, que nada mais são do que os canais de Havers, né, que são aqueles canais por onde passam os vasos, como uma porcentagem da área cortical total. Então, além desses parâmetros, que são parâmetros estáticos, né, é possível também fazer outros parâmetros de formação óssea, de taxa de mineralização, né, no entanto, esses 3 parâmetros são os principais. É importante lembrar que a espessura e a porosidade cortical tem um grande impacto na força óssea, né, na força e na resistência óssea. Então, a gente sabe que a porosidade cortical, a fragilidade óssea tem um impacto 7 vezes maior da porosidade cortical, comparado a um impacto do osso trabecular, que é em torno de 3 vezes. Então, o impacto da porosidade cortical na força óssea é bastante importante, né? Então, quanto maior a porosidade, mais frágil é esse osso, mais propenso a fraturas, por isso a importância mais crescente, né, atualmente, nos últimos anos, da gente avaliar o osso cortical em todas as doenças osteometabólicas. Isso é super importante, porque durante muito tempo, o grande foco sempre foi a trabecular, né, e a cortical era negligenciada, não havia ainda parâmetros muito bem definidos, né, de como medir e tudo mais, mas aí, justamente por conta desse papel, né, na resistência óssea, a gente foi dando um peso maior na cortical, e a cortical ela tem que ser realmente avaliada, né. E uma coisa que é muito interessante é quando a gente fala, né, Natália, em relação a parâmetros de normalidade, né, na istomorfo de maneira geral, né, porque não sei se você encontra também esse desafio, né, porque quando a gente fala em parâmetros de normalidade, né,
por um exame que é minimamente invasivo, mas um pouco invasivo, os estudos, eles são mais escassos de parâmetros de normalidade, né, o que a gente tem geralmente de parâmetros de normalidade em diferentes populações é geralmente em contexto de pacientes que tiveram alguma morte violenta, e que nesse contexto é que foi feito, né, a biópsia, né, e pouquíssimo, basicamente um trabalho só que tem parâmetros de mineralização, né, de normalidade, né. Exatamente. Sim, bastante difícil de encontrar mesmo, né, a análise da cortical, o parâmetro de normalidade. Aqui a gente tem curvas de normalidade mais bem definidas para diferentes populações da trabecular, né, um trabalho principal para mineralização, né, que aí a gente toma também como base a análise da trabecular, e a cortical a gente tem algumas curvas de normalidade de serviços que fazem, como aqui no HC, o serviço da doutora Wanda, né, que tem realmente essas curvas de normalidade, e a gente utiliza isso para comparar os dados da cortical, né, e a trabecular, aqui em termos de normalidade, a gente também tem um trabalho bem definido, né, aqui da população brasileira, que também é um trabalho do grupo da doutora Wanda, né, com curvas de normalidade para trabecular, mas cortical, nós temos ainda uma escassez muito grande de parâmetros de normalidade. Então, a gente já viu, né, Natália, o que é a histomorfometria óssea, você já falou algumas indicações da biópsia de crista ilíaca, né, falamos um pouquinho sobre esse software que nos traduz parâmetros, né, quantitativos para a gente chegar em diagnósticos, né, histomorfométricos, né, falamos um pouquinho como é que a gente faz essa análise da cortical, os principais parâmetros, né, eu queria entrar agora um pouco nos contextos clínicos, né, quais são os efeitos, se a gente pudesse falar, né, da menopausa sobre a cortical óssea vista pela histomorfometria? O que a gente tem na literatura? Então, o que a gente observa quando há deprivação de estrógeno, né, devido a um estímulo da osteoclastogênese, a gente observa um aumento do remodelamento desses canais intracorticais que eu comentei, aumentando, portanto, a porosidade cortical, e também um aumento do remodelamento da superfície endocortical, levando também a uma redução da espessura do osso cortical. Claro que isso também ocorre, ao mesmo tempo, uma redução do volume de osso trabecular e do número das trabéculas, né? Então, há um comprometimento tanto de osso trabecular quanto de osso cortical. Mas é importante a gente reforçar que o osso cortical é acometido nessa doença e que contribui aí enormemente também para o aumento do risco de fraturas. Acho que isso é super importante, porque a gente sempre fica focado, né, na osteoporose com comprometimento, principalmente trabecular, na pós-menopausa, mas a cortical também é severamente, né, acometida, né. E quando a gente fala em osteoporose na pós-menopausa, intuitivamente a gente já pensa também no outro protótipo, né, de osteoporose, que é a osteoporose induzida por glicocorticoide, né, que a gente sabe que histomorfometricamente, né, a gente também tem um comprometimento mais da trabecular, porém a cortical também é acometida, né, então a gente sabe que na osteoporose induzida por glicocorticoide, nós temos uma redução da formação óssea, principalmente, então as traves têm um número reduzido, as traves têm uma espessura menor, são mais fininhas, a separação entre as traves é maior, quer dizer, traves menos conectadas, né, uma separação maior trabecular, e uma grande profusão de adipócitos, né, de medula, né, justamente porque o precursor mesenquimal, ele vai se desviar mais, né, para a formação de adipócitos e menos para osteoblasto, levando a uma diminuição da formação. Então, a gente bate o olho, mesmo sem medir, já chama muito a atenção essas traves, né, mais finas,
mais separadas, em número reduzido, e muitos adipócitos da medula. Isso falamos tradicionalmente para trabecular. Mas na osteoporose induzida por glicocorticoide, nós vemos também uma cortical mais fina, né, o cortical thickness, uma espessura da cortical mais fina e uma porosidade cortical aumentada, né? Então, na osteoporose induzida por glicocorticoide também vemos o comprometimento de cortical. E falando em glicocorticoide, Natália, você percebe, você que está estudando estomorfo em espondilite, né, você tem visto alguma alteração nesses pacientes? Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho. Então, na espondilite, nós temos muito poucos dados, né? Na verdade, tem um estudo da doutora Vera, que foi do doutorado dela, que avaliou o osso trabecular, onde eles observaram um defeito de mineralização e alguns pacientes com osteomalácia, no entanto, um volume ósseo relativamente preservado, alguns pacientes só com redução de volume ósseo. Nós não temos dados a respeito de osso cortical de histomorfometria, mas nós temos dados de osso cortical em tomografia periférica quantitativa de alta resolução. Então, o que parece é que a perda de osso cortical ocorre nesses pacientes de forma precoce. Então, tem um estudo com 2 anos de doença em que os pacientes, ainda com a forma não radiográfica, já tinham perda de osso cortical, principalmente da espessura, e alguns outros estudos mostrando também perda além da espessura, um aumento da porosidade cortical, e isso é muito interessante. Um desses estudos correlacionou essa perda de osso cortical, aumento da porosidade, com fraturas vertebrais, que são as fraturas mais graves das espondiloartrites, né? O meu estudo, a gente está vendo o osso trabecular e nós achamos coisas muito semelhantes ao estudo da doutora Vera. Nós achamos alguns pacientes com osteomalácia, mas cerca de 70% com atraso de mineralização, mas falando de osso trabecular, né? E agora que nós vamos avaliar o osso cortical desses pacientes, talvez a gente ache aí algumas coisas interessantes também. E aí eu queria aproveitar para perguntar para você a respeito da artrite reumatoide, o que você traz para a gente aí com relação a esses achados de estomorfo. Então, eu avaliei pacientes, né, estou avaliando pacientes com artrite reumatoide, né, uma amostra da minha tese, né, mas o que a gente percebe? Eu avaliei pacientes na pré-menopausa, então pacientes que ainda menstruavam normalmente, com longo tempo de artrite reumatoide, quase 10 anos de doença, né, e com baixa dose de glicocorticoide, uma média de 5 miligramas por dia de glicocorticoide. E o que eu percebi? As pacientes que eu biopsiei no trabalho, né, foram as pacientes que tinham ou alguma fratura, né, por baixo impacto, e dessas pacientes, grande maioria tinha uma fratura presente no VFA, e confirmada pela radiografia de coluna, tá? Ou pacientes que tinham uma baixa massa óssea para a idade na densitometria. O que eu percebi analisando as pacientes? Que elas tinham também, como você falou, na espondilite, tinham um volume ósseo normal, e tinha alteração de mineralização óssea, como você falou também na espondilite, muito interessante. Então, boa parte delas tinha alteração de mineralização. É claro que essa é uma população mais particular, né, de pacientes com artrite reumatoide, né. Eu tentei tirar todos os outros fatores de confundimento para perda óssea, né, como menopausa, como comorbidades que levam ao comprometimento também da massa óssea, doses maiores de glicocorticoide, e o que essas pacientes tinham, principalmente, eram algum nível de defeito de mineralização óssea. Não vi grandes alterações de volume ósseo comparado com a faixa, com as curvas de normalidade, nem grandes alterações da cortical até o momento, né. A gente sabe que existem poucos estudos, né, de estomorfo com pacientes com artropatia inflamatória, né, e que esses poucos estudos mostram alterações globais, tanto cortical como trabecular.
porém populações que têm outros vieses, né, de parâmetros, outros parâmetros confundidores para perda óssea, né, mas até o momento que chamou mais atenção foi essa questão dos defeitos de mineralização, que, aliás, né, Natália, são condições difíceis, né, da gente caracterizar, né, os parâmetros que a gente tem são aqueles parâmetros emprestados dos doentes renais crônicos, né, você percebe isso também na prática? Eu percebo, eu tive bastante dificuldade também de achar uma amostra para fazer essas comparações, né, e que de fato existe bastante variação, né, até em um estudo que eu achei um estudo de homens, porque o meu alvo foram pacientes homens, com espondilite, também sem nenhuma outra doença, e jovens também, até 50, 55 anos. E o que eu observei em algumas coortes, né, que tinham já dados, bastante variação dentro da própria coorte de indivíduos saudáveis, bastante achados de alteração de mineralização. Então, eu tive essa dificuldade também para poder fazer essa comparação, né, com relação a saber o que exatamente é a normalidade. E são pacientes que têm já, geralmente, algum substrato para ter um defeito de mineralização também, né, são pacientes que comumente têm uma deficiência de vitamina D, né, ou pacientes que também usam glicocorticoide, que a gente sabe que pode interferir, né, na mineralização, mas isso realmente chamou muita atenção. Tem uma outra condição clínica, né, que eu estudei, que foi a fratura atípica de fêmur, né, porque sempre chamou muito a nossa atenção, né, minha e da professora Rosa, né, que na verdade foi a minha mentora, né, e que me incentivou a estudar isso, que infelizmente não está mais aqui com a gente, mas que sempre chamou muita atenção, né, essa questão da fratura atípica de fêmur, porque a gente tem, né, um espessamento, né, da cortical nas áreas de haste, né, de diáfise, né, do fêmur, né, e a gente quis saber, assim, nossa, como será que a cortical desses pacientes, né, na estomorfo, né, e também na HRPX-CT, né, a gente avaliou também a cortical de pacientes com fratura atípica, tanto pela estomorfo, né, em biópsia de crista ilíaca, como em sítios periféricos de rádio e tíbia pela HRPX-CT, né, e esses pacientes apresentavam, sim, uma cortical espessada também nesses locais, e defeitos também de mineralização, né, e uma trabecular comprometida, né, indicando que eram pacientes que também tinham uma fragilidade óssea, né, apesar de já terem feito anos e anos de antirreabsortivo, ainda mantinham uma fragilidade óssea, né. Então, dessa observação clínica, a gente quis avaliar, né, como que era essa cortical, né. E uma outra situação, né, Natália, que na verdade os grandes pacientes, né, biopsiados, e a grande expertise veio da nefro, né, para fazer a biópsia e a histomorfometria óssea com doentes renais crônicos, né. Pensando nessa situação específica, né, do doente renal crônico, né, o que a gente tem de trabalho ou na literatura, como que é a cortical desses pacientes? Então, na doença renal crônica, o comprometimento da cortical ocorre principalmente na doença de autorremodelamento, né, no caso do hiperparatireoidismo secundário. Então, o que a gente observa nesses pacientes também? Um aumento da porosidade da cortical, aquela que a gente chama de trabecularização, né, da endocortical, que é quando a cortical perde a espessura, né, e as trabéculas vão avançando o espaço da cortical, e é interessante observar que nesses pacientes, em estudos, na verdade, alguns estudos em animais, eles observaram que a porosidade se correlacionou com PTH sérico, né, então é bastante dependente mesmo do nível de PTH, e a espessura da cortical teve uma correlação negativa com a fosfatase alcalina, né, então, de fato, são essas doenças
de autorremodelamento que levam a uma perda de cortical bastante importante. O que a gente observa no hiperparatireoidismo primário também é bastante semelhante, no entanto, no hiperparaprimário a gente observa um comprometimento mais exclusivo da cortical, né? Muitos pacientes têm a trabecular preservada, né? Na doença renal crônica a gente já observa uma perda tanto de cortical quanto da densidade trabecular, né? Então, são pacientes que têm risco alto de fraturas graves, né? Por esse motivo. É verdade, o hiperpara, ele tem, o PTH, né, ele tem alguns efeitos bem interessantes, né, sobre o osso, né, tem osteoclastogênese, né, com um pouco mais reabsorção óssea, várias figuras de osteoclastos, né, e fibrose, né, incluindo fibrose de cortical, né, além da fibrose peritrave, né, na trabecular, mas a gente vê fibrose, áreas de fibrose também, né, na cortical. Você falou do hiperpara primário, mas quando às vezes a gente tem também uma deficiência, né, de vitamina D com hiperpara secundário, né, às vezes nem níveis tão altos, né, de hiperpara, de PTH, às vezes batendo na trave um pouquinho mais para cima, né, em decorrência da deficiência de vitamina D, a gente já encontra, né, alguns achados aí de fibrose, um pouco mais de osteoclastogênese e reabsorção óssea, além de prenúncios já de defeito de mineralização, com aumento de osteoide, né, que é o tecido ósseo não mineralizado, né, pela deficiência da vitamina D, né. Exatamente, muito bem lembrado. Mas a cortical realmente tem que ser realmente pontuada, né. Sim. Que é aquilo que a gente vê, né, que se traduz também no comprometimento de massa óssea vista nas densitometrias, aqueles pacientes que têm comprometimento, às vezes, só de antebraço, né, de rádio, e não tem de outros locais. Esse paciente pode ter um hiperpara, né, e tem que, claro, ser investigado. A gente agora está falando, né, só para quem está ouvindo, de alguns cenários, né, e nós estamos falando mais de cortical, mas também estamos dando também uma resumida, né, porque são condições que afetam a cortical, mas a gente nunca deixa também de mencionar a trabecular, né. Falamos de contextos clínicos, né, na osteoporose pós-menopausa, osteoporose induzida por glicocorticoide, cortical na fratura atípica também, doença renal crônica, hiperpara primário, hiperpara secundário, né, para a gente tentar contextualizar um pouquinho, né. E quando a gente fala de tratamento antifratura, né, pensando assim nos diversos agentes, né, que a gente tem hoje, né, quais são os efeitos, né, Natália, por exemplo, dos agentes antirreabsortivos, né, olhando agora sob a ótica da histomorfometria, né, o que a gente vê de alterações com os antirreabsortivos de maneira geral, seja bisfosfonato, seja denosumab, na histomorfometria da cortical? Quais são os efeitos dessas medicações? Então, os antirreabsortivos, eles levam inicialmente a uma redução dos parâmetros dinâmicos, né, que seriam a taxa de formação óssea, a superfície mineralizante. Então, a gente observa isso tanto na trabecular quanto na cortical, e isso ao longo do tempo acaba favorecendo o ganho de massa óssea, né. Com relação ao denosumab, tem alguns estudos que mostram que uma certa superioridade na redução da porosidade cortical e um aumento na espessura também cortical, né? Isso mais em estudos até com tomografia. Então, tem esse efeito talvez um pouco superior com relação à cortical do denosumab. E com relação às medicações anabólicas, o que você traz para a gente aí como impacto na histomorfometria? Quando a gente fala de anabólico de maneira geral, né, a teriparatida, nós sabemos, né, que a teriparatida, nos primeiros meses, né, de tratamento, há um comprometimento da cortical óssea, né, com aumento, inclusive, de porosidade cortical, e
um aumento dos parâmetros de trabecular óssea, né? Então, um aumento do número de traves, um aumento da espessura dessas traves, um aumento da conexão das traves com diminuição da separação, né, das traves, mas chama atenção, no primeiro momento, o comprometimento dessa cortical, né, e com o romosozumab, a gente não tem tanto estudo, mas o que a gente sabe é que aumenta um grande ganho, um grande incremento dos dois compartimentos, né, o trabecular. Não temos estudo comparativo, head-to-head, teriparatide romosozumab, só avaliando a estomorfo, mas o que a gente sabe é que existe, né, um grande aumento do compartimento trabecular e também do compartimento cortical, né, mas a teriparatide, acho que uma das mensagens é essa, que se traduz na estomorfo, é um comprometimento inicial da cortical. Bem, nós falamos um pouco sobre a cortical, né, nas drogas antifratura. Você quer complementar mais alguma coisa, Natália? Não, acho que é isso, acho que a gente abordou os temas principais, né, então é o que eu gostaria de deixar como mensagem, né, é que o estudo da cortical é de extrema importância, né, no entendimento da fisiopatologia de algumas doenças, né, nas nossas doenças, por exemplo, tem se mostrado uma área bastante fértil, né, para estudo, e a gente, como o impacto da redução da cortical é imenso, né, na fragilidade óssea, então existem também o desenvolvimento agora de técnicas de imagem cada vez mais precisas, né, para avaliar isso de forma não invasiva, e a gente poder tratar melhor nossos pacientes, né, a gente sabe de todos os problemas que tem a densitometria óssea, apesar de ser um exame disponível e hoje é o padrão ouro, né, para diagnóstico de osteoporose, mas a avaliação cada vez mais fina, né, dessas estruturas vai trazer um impacto no tratamento, né, futuramente, para a gente evitar aí fraturas. Quando a gente fala, né, particularmente nos nossos pacientes, né, com doenças reumáticas, né, autoimunes e artropatias inflamatórias, uso de glicorticoide, são pacientes que a gente sabe que pode fraturar, como eu disse, com uma densidade mineral óssea normal, né, ou próxima do normal, justamente por conta desse comprometimento da microarquitetura. De fato, hoje, cada vez mais, né, o metabolismo ósseo se expandiu em relação aos métodos de imagem, né, nós temos aí o TBS, que avalia a microarquitetura das regiões trabecular, né, da região trabecular, temos a HRPCT ainda no âmbito acadêmico, que avalia a microarquitetura cortical da parte e trabecular, né, de sítios periféricos, e temos a estomorfo, né, que a gente está cada vez mais tentando difundir, né, que tem também as suas particularidades, né, a HRPCT é a biópsia virtual, né, como a gente fala, que é possível depreender, né, a questão da cortical, espessura, porosidade cortical, mas não avalia, né, os parâmetros dinâmicos do osso, né, e nem a celularidade. Então, acho que cada um desses métodos tem o seu papel, né, e pode nos ajudar particularmente nesses casos difíceis, como você colocou para a gente, né, e tentar analisar também o mecanismo daquela osteoporose, ou às vezes não é nem osteoporose, às vezes o paciente fraturou por defeito de mineralização óssea, né, se a gente tratar como osteoporose, dar um bisphosphonato, por exemplo, pode piorar, né, então eu acho que a biópsia, a histomorfometria óssea, vem aí para elucidar os mecanismos de fratura, de perda de massa óssea, de comprometimentos mais de casos difíceis que a gente vê no dia a dia, é uma ferramenta a mais, né? Então, Natália, eu queria te agradecer por estar aqui hoje também, fazendo esse bate-papo, adorei participar com você, que a gente possa ter cada vez mais essas trocas, né, e conversarmos mais sobre os nossos pacientes, né, você seus pacientes da espondilite, eu com os meus pacientes da artrite reumatoide. Queria que você se despedisse do pessoal que está em casa e
e falasse suas palavras finais aí. Muito obrigada, eu acho também uma troca muito rica, né? A gente acaba trazendo aí as nossas questões, né? Os nossos estudos, a gente fica às vezes muito fechado, né? Cada um na sua pesquisa, e aí não está sabendo o que o outro está fazendo, então uma forma da gente trazer isso e dividir, compartilhar as ideias, eu adorei, e obrigada pela presença de todos, pela atenção, e até a próxima. Esse foi mais um podcast da Abraço, falando sobre osso cortical e histomorfometria óssea. Muito obrigada pela presença de todos. Vocês ouviram mais um podcast da Abraço. Agradecemos sua audiência e convidamos todos a nos seguirem nas redes sociais, acessarem nosso site e a revista Conectividade Óssea. Até mais!